Olá, muito obrigado por você estar aqui nessa página e ter aceitado o desafio de 20 semanas entendendo o Enem. A ideia começou com alguns alunos querendo saber sobre como fazer a prova e eu vou te dar um passo a passo. É isso mesmo que eu faço com meus alunos, que eu vou mentorando eles ali e vou ensinando como fazer a prova do Enem. Eu vou pegar nessas 20 semanas e vou construir isso com você. É importante você entender que ao fazer esses simulados, que nós vamos começar agora, você vai estar estudando efetivamente para o Enem. Lógico, você não vai deixar de ir para a escola, você não vai deixar de ir para o cursinho. Você está fazendo um complemento. Todo final de semana você vai pegar uma das provas que eu vou colocar aqui. Onde você vai achar a primeira prova? Primeira prova, tá? Você vai achar lá no meu Instagram, Ferreira Cássio, e nele tem o nosso link do perfil. Então eu vou espelhar aqui a página e vou começar a te mostrar aonde você vai encontrar esses arquivos, beleza? Então, na minha tela aqui, você tem o meu Instagram, Ferreira Cássio. O perfil está aqui, ó, cassioferreira.org, e quando você clicar, você vai ser direcionado para uma página. Nesta página que você vai fazer o download de todas as provas. Cássio, todas as provas vão estar disponíveis? Não. Nós vamos começar por uma etapa que é deixar a ansiedade de lado e querer ver tudo. Você vai ter uma semana para trabalhar esta prova. Então, a primeira prova que nós vamos baixar é a prova do Enem 2012, primeiro dia. Esta é a nossa primeira prova. Ela já está disponível aqui nesse link, quando você entrar na página. E aí você tem aqui a prova do primeiro dia, o gabarito, prova do segundo dia, gabarito do segundo dia. Bem, é importante você entender que o gabarito não vai estar disponível nesse momento. Cássio, eu tenho um gabarito na internet. Você vai usar este gabarito, porque aqui é que nós vamos aplicar a nossa metodologia. E como você vai resolver essas provas? Isto é muito importante nesse período, para que você entenda como eu vou realizar essa prova. Quando você fizer um download da prova aqui, fazer ele conosco, vai abrir para você a prova do Enem, as instruções. Você tem 90 questões para fazer. Então, você vai colocar um tempo de 4 horas. Isso mesmo. Você tem um tempo de 4 horas. Cássio, mas o Enem, às vezes são 5 horas e meia de prova, porque nós não vamos fazer redação nesse desafio. Nós vamos ter um outro momento para falar de redação, mas agora eu quero te mostrar o seguinte, que você tem 4 horas para 90 questões. 4 horas vezes 60 minutos, nós estamos falando de 240 minutos. Quando eu divido por 90, eu tenho 2,66. Então, você tem uma média de 2 minutos e meio por questão no Enem, em cima dessas 4 horas. É lógico que tem uma questão que você vai gastar mais tempo do que a outra. Então, agora vai começar o jogo. Como você vai fazer o simulado? A ideia é que você entenda como as questões são construídas. Então, ao longo da semana, eu vou gravando alguns vídeos mostrando para você essa construção das questões lá na área da física. Então, acompanhe aqui comigo. Você vai pegar ali o seu quarto, vai desligar o seu celular, vai avisar todo mundo da sua casa que você vai fazer um simulado, que você precisa de 4 horas de silêncio e 4 horas quieto, que ninguém te chame nesse momento. É um simulado mesmo. Leva um lanche, leva uma água e você vai sentar ali e resolver a prova. Não importa nesse momento se você já viu essa matéria, se você não viu, às vezes você está no terceiro ano, você ainda não viu, sem problema. Como você vai resolver é que é importante. A primeira coisa que você tem que entender é que no Enem existem questões fáceis, médias e difíceis. A lógica é você encontrar as questões fáceis primeiro. Então você vai começar a ler uma questão e agora eu vou te dar um código. Que código é esse? Tem hora que a gente está fazendo uma prova, olha bem aqui para mim. Tem hora que você está fazendo uma prova e você sabe já a resposta. Você vai lendo a questão e fala, cara, isso aqui é a letra A, eu já fiz essa questão. Essa questão é de nível fácil.
Então, você responde imediatamente. Toda vez que estamos estudando um conteúdo, nós fazemos exercícios para fixar esse conteúdo. E os exercícios vão trocando de histórias, tá? Como o professor vai elaborar aquela questão, é que vai fazer uma diferença na hora de eu reter esse conteúdo. Então, eu estou lendo a questão número 1. Eu consegui identificar a questão número 1, eu já respondo essa questão. Agora, quando você estiver lendo a questão número 2, por exemplo, e essa questão número 2 que você está respondendo, você já viu esse assunto, você conhece ele, mas nesse momento você não lembrou a resposta, você está um pouco na dúvida. Então, esta é uma questão que você precisa pensar. Então, aqui nós vamos criar uns códigos para que você possa marcar. Você está fazendo uma questão 2, ok? Deixa eu afinar um pouquinho aqui a minha caneta. Você está fazendo a questão número 2. E essa questão número 2, você precisa pensar. Então, você vai marcar um quadradinho. Toda vez que você marcar um quadrado, você está tendo que pensar. Vai pular a questão e vai fazer a número 3. Na questão número 3, digamos, vou pôr ela aqui, que você leu a questão número 3 e identificou a resposta. Fala assim, cara, a questão número 3, eu sei a resposta dessa questão. Então você responde. O que significa? Que esse é um assunto que você domina, que você automaticamente identificou a questão sem problema. Questão fácil. Você está lendo a próxima questão e a próxima questão agora, digamos que é a questão número 5. Você leu a questão número 5 e apareceu um vazio dentro de você. É isso mesmo. Você viu que na questão número 5 você não sabia o assunto. Se você não sabe o assunto, tá? Não é uma questão que você vai pensar nela. Não sei o assunto. Você vai ali fazendo um código. Questão que eu não sei o assunto, eu vou marcar com um triângulo. Se você não sabe, então você vai escrever aqui. Toda vez que eu colocar um triângulo, eu não sei. Então você não se preocupa. Não sabe, pula a questão e vai buscar primeiro as questões de nível fácil. Então você está fazendo uma leitura da prova e você foi colocando um quadrado. Essa é uma questão que eu fiquei meio na dúvida da resposta. Preciso pensar nela. Agora vem a questão de cálculo. Você está fazendo uma questão que exige um cálculo, né? É uma questão de física, de química, de matemática. Então, aqui, por exemplo, você chegou na prova de química e eu vou aqui na prova de física. Beleza. Questão 54. Questão 54, ela aqui eu tenho que fazer um cálculo. O cálculo é fácil. Essa questão eu lembro como se faz. Eu vou gastar menos de 3 minutos. Isso tem que ser o seu pensamento rápido. Quando você começa a ler a questão, você vai buscar um modelo desse exercício. Eu já fiz algum modelo parecido? Ah, peraí, já fiz um modelo parecido. Essa questão eu vou gastar menos de 4 minutos nela. Você resolve. Agora, digamos que na próxima questão, que é, por exemplo, aqui, a questão 56, você vai ficar um tempo maior. Eu vou pegar aqui a questão 60. Você vai ficar um tempo maior nela. Essa questão, ela é a questão ladrão. Ela rouba o seu tempo. É isso mesmo. Você sabe fazer, mas ela vai te roubar o tempo. Todas as questões que são de cálculo, que você sabe que tem que executar um cálculo, você vai colocar a simbologia. Um círculo. Então, nessa questão que é cálculo, você vai ter que fazer conta. Então, toda questão que eu tiver que fazer uma conta, e eu sei que a conta eu tenho que prestar atenção, que é uma questão que não é média, é uma questão mais ou menos entre médio e difícil, eu vou deixar ela por último. Então, esse é um raciocínio que você vai fazer nesta prova. Se você leu e identificou, responde. Se você precisa pensar, quadrado. Se você não identificou o assunto, você não sabe o assunto, você vai colocar um triângulo. Olha bem aqui para mim. Pensar, não sei e conta. É simples assim.
Nessas 4 horas que você estiver executando o simulado, você vai seguir essa ordem. Quando você terminar de ler toda a prova, usando essa metodologia, vai sobrar as questões que você tinha que pensar. E nelas você vai voltar. Questão que eu tinha que pensar é o quadrado. Vou lá buscar as questões que eu marquei o quadrado. Nesse momento, você já executou as fáceis, você já classificou a prova e você já sabe o que você não vai fazer, que são as questões que têm um triângulo. Então, comece ali de novo, questões de pensar. Quando você tiver na questão de pensar, que você está analisando ela, você vai ter que tomar uma decisão. Essa questão que eu estou pensando, ela é uma questão que eu sei a resposta? Achei a resposta? Se sim, bom, resolvo. Se não, automaticamente essa questão vai virar um triângulo. Você vai passar para uma outra questão. Ok? Quando você usar essa metodologia e passar para a próxima questão, você vai terminar todas as questões que exigiam pensar, que você se concentrasse nela. O que vai sobrar? As questões de cálculo. E aí você vai executar aquela continha, com tempo, com paciência, executando cada questão que exige cálculo. Olha, não é a questão que exige um cálculo simples. Questão de cálculo simples que você já reconheceu que a resposta vai sair automaticamente, você já vai fazer. Então, essa é a metodologia que você vai executar todos os sábados a partir de hoje, no primeiro dia e no segundo dia. Sábado que vem, nós vamos postar o segundo dia. Ótimo! Cássio, agora eu acabei a prova. Como eu vou resolver o gabarito? Onde eu vou lançar o gabarito? Como eu vou fazer para seguir essa metodologia? Então, você vai acompanhar aí o próximo vídeo que está aqui embaixo. Beleza? Faz o simulado primeiro. Depois vê o vídeo da correção. Grande abraço.